Boa noite, gente. Queria falar, queria agradecer por aquelas pessoas que têm visto algum vídeo meu no YouTube e no Facebook. A palavra do Senhor, ela tem que ser pregada, né, para todos e sobre todos. E eu agradeço por cada pessoa que tem visualizado, né, e que vocês possam divulgar as mensagens. Embora que estão escrito na Bíblia, examine o que eu disse nas Escrituras Sagradas, né, o que está escrito. A Bíblia por si própria se interpreta. Eu queria ler João 6, do capítulo 35, 36 e diante, que diz assim. João capítulo 6, do versículo 36 e diante. Porém, disse Jesus, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E murmuravam, pois, deles o judeu, porque dissera, eu sou o pão que desci do céu. E dizia, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora dizer, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela compreensão da tua palavra, Senhor, ministrada em meu coração, que o teu Santo Espírito possa alcançar e transformar e libertar aqueles que precisam ser libertados, Senhor, e fortalecer aqueles que já foram, ó Deus, libertados, Senhor, para que a tua palavra a cada dia fortaleça o nosso espírito, Senhor, porque nós dependemos de ti, Senhor. A nossa sobrevivência está em ti, ó Deus eterno. Em nome do Senhor Jesus, amém. E glória a Deus. Irmão, esse texto de João 6 do 36 até o 45, é um texto muito assim, umas pronúncias muito edificante, porque Jesus, ele começa a dizer para os judeus na sua soberania, aqui, né, quando ele diz aqui no 36, porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes, né? Jesus, ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é Deus, amém? E a gente começa a observar que quando ele começa a se declarar para o povo judeu que é o pão vivo que desceu do céu, alguns judeus começaram a murmurar dizendo, não conhecemos o pai e a mãe, né? Não vimos ele crescer nessa cidade, como é que agora ele diz descer do céu? E Jesus, ao ouvir aquelas palavras, disse para o judeu, não murmurei em vossos corações, porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, não é? Ninguém pode vir a Cristo
O próprio Jesus, ele disse isso. E o que eu vou dizer aqui, né, muitos vão querer pensar que eu sou esminiano. Eu não sou esminiano e nem tampouco calvinista. Eu procuro falar aquilo que está nas escrituras sagradas, porque nenhum dos dois é mencionado nas escrituras, a ponto de que, se eu pego um texto que Jesus diz, está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E alguns dizem que João 3,16 é apenas para os eleitos. Então veja a continuidade de Jesus em João 3,17, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Já no 18 diz que quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, esses que não crê que estarão condenados é justamente que também estão excluídos, estão incluso no amor de Deus que abrange toda a humanidade. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. E Jesus diz em João 3,17 e João 3,18: todo aquele que nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus, né? E dizendo isso, eu não sou esminiano, eu sou bibriano. Eu quero saber, claro, eu sou bibriano, né? Eu prego a Bíblia, não estou nem aí para alguns teólogos, não que algumas coisas que ele fala não tem conteúdo bíblico. Sim, tem, mas tudo tem que ser analisado à luz da palavra de Deus, tanto qualquer um, né? Então, e Jesus começa a dizer aqui para os judeus, né? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja o que Jesus está dizendo aqui, que a vontade de Deus é que todo aquele que vê o Filho tenha a vida eterna. Jesus está querendo dizer assim, que a vontade de Deus é que todo o homem que em Cristo possa crer e nele ter a vida eterna ao lado do Pai por intermédio do Filho. Essa é a vontade. Deus é a vontade de Deus. Paulo falou disso também. Porque Deus quer que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Fica aqui uma pergunta. Deus quer, Deus deseja a vontade de Deus. Deus não poderia realizar a sua vontade? Poderia, porque Ele é soberano. Mas só que Ele não vai obrigar ninguém a vir a Ele, porque Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, disse Jesus, terá a vida eterna, mas aquele que não vem perecerá. Porém, o apóstolo Paulo, deixando bem claro que o firme fundamento de Deus tem esse selo e permanece firme: o Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que professa sua fé em Cristo, aparte-se da iniquidade. Esse é o conselho do apóstolo Paulo para todos aqueles que diz ser de Cristo. Mas interessante é que Jesus começa a dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, não é? Mas como entender esse texto à luz da Bíblia? Como entender esse texto à luz da Bíblia? A própria Bíblia dá a explicação, não é? Está aqui escrito. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. A gente só podemos ir a Cristo se Deus nos levar, se Deus se revelar para nós. Agora a grande questão: como é que Deus nos leva a Cristo? Como é que Deus se revela a nós? É através da sua palavra. Jesus começa a dizer no 35: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aí ele diz: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Como é que Jesus lançará fora aquele que crê nas palavras de Deus, que fala que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Messias, é o nosso Redentor? Nós sabemos com certeza que Cristo em vós é a esperança da glória. Então, quando a gente começa a observar a forma como Deus traz o homem a Cristo, é através da palavra. É como está escrito nos profetas.
né? A gente vê aquela passagem que Jesus diz quando sobe no Monte das Oliveiras, olha para Jerusalém, de Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis eu unir vós como uma galinha une os seus pitinhos, né? Jesus também diz em João 8, João 8, 25, quando o judeu diz assim: quem és tu? Ele diz: quem é que desde o princípio vos tem dito, vos tem anunciado coisas grandes e tremendas, e antes que acontecesse, para que nenhum Deus viesse, para que você não diga que foi algum Deus que revelou, eu falo antecipadamente. Está escrito em Isaías: quem é que desde o princípio vos tem dito? João 8, 25. É quando o judeu pergunta: quem és tu? Jesus diz: quem é que desde o princípio vos tem dito? Né? Então a gente começa a observar a forma pela qual Deus leva o homem a Cristo é através da palavra. Jesus disse isso. Quando o Consolador vier, o Espírito Santo, Jesus disse à mulher samaritana: Deus é Espírito. Aleluia. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crer em mim, do juízo porque eu pratiquei e fui para o Pai, da justiça porque eu pratiquei e fui para o Pai, do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Esses 3 pontos têm um vasto conhecimento para se estudar e se pesquisar. Só é entender, mas resumindo tudo, quando Jesus diz do pecado porque não crer em mim, muitas pessoas que vivem hoje em pecado não entendem que se faz necessário nascer de novo, não entende que se faz necessário reconhecer que é pecador desde o ventre materno e que precisa purificar-se de todos os pecados somente em Cristo Jesus, como está escrito, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse isso em João 22,14. Bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura e têm o direito de assistir a árvore da vida e entre pela cidade, pelas portas, lavar suas vestes, purificar suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. Então a gente percebe, também falando acerca sobre Jesus, ele disse falando da parábola do rico e Lázaro, quando o rico pediu a Abraão que mandasse a Lázaro molhar o seu dedo para que pudesse refrescar ele naquele tormento. Resumindo, Abraão disse: lá eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Hoje, o que representa Moisés e os profetas é toda a Bíblia, porque fala dos Pentateucos, os profetas, os cantares e outros livros poéticos. Moisés e os profetas. Hoje, a igreja recebeu a incumbência. Jesus disse isso: quem tem espírito, ouça, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. A igreja tem essa incumbência como rei de sacerdote de ministrar e divulgar as palavras de vida eterna por intermédio exclusivamente de Jesus Cristo de Nazaré. Cristo em vós, a esperança da glória. Então fica aqui essa meditação. Veja que o texto aqui é tudo bem explicado. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, quando a gente começa a observar nas Escrituras Sagradas, como está escrito nos profetas, acerca da ressurreição, acerca da morte de Cristo, acerca da restauração da humanidade por intermédio de Cristo Jesus. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E no 20 diz: e não quiseram vir para a luz. Foram convidados, mas não quiseram vir. Rejeitaram. Isso sim, essas pessoas serão condenadas porque não creu, porque rejeitaram o único unigênito Filho de Deus, pelo qual Deus enviou, pelo intermédio dele, nós sermos salvos. Então fica aqui essa meditação, em nome de Jesus. Vou orar por você, né? Vou orar por você para que Deus possa estar lhe alcançando, para que Deus possa estar lhe restaurando. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa essas vidas que ouvirão
essa pregação, que ouvirão, Senhor, a tua palavra sendo expressada, Senhor. Liberta aqueles que precisam ser libertados, Senhor. Fortalece aqueles que precisam ser fortalecidos, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, amém. E glória a Deus. Aleluia.